de uma forma muito especial, já ministrou os nossos corações. Nós entendemos e cremos que o Senhor tem também ainda bênçãos e ministrações para as nossas vidas no decorrer da ministração da mensagem, e que o Senhor, que sonda os corações, que conhece cada um aqui, que conhece aqueles que nos assistem pelas nossas mídias sociais e que assistirão em algum momento oportuno, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa falar-nos de forma muito especial. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós queremos ressaltar o nosso tema, aproveitando as oportunidades. E, obviamente, nós poderíamos utilizar aqui vários outros textos e outros episódios bíblicos, e talvez no decorrer da ministração chamaremos para a mensagem outros exemplos, mas nós delimitamos aqui duas situações específicas de dois homens em situação social, socioeconômica também bastante distintas. O texto é claro: um pobre mendigo e um cobrador de impostos rico. Mas esses dois homens, de uma forma muito especial, eles aproveitaram a oportunidade. E eu quero nessa noite destacar sobre esta característica que nós cristãos precisamos ter. Precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Queridos, eu acredito talvez que você já tenha ouvido e quem sabe conversado com alguém mais ou menos com esse perfil. Não são poucos aqueles que se queixam por não terem oportunidades de estudo, promoções no serviço, casamento, enfim, queixam-se por não terem oportunidades, por não terem sido favorecidos com chances que outros teoricamente tiveram. Outros lamentam oportunidades desperdiçadas. Faltaram no dia certo. Não se inscreveram quando devia. Não arriscaram, adiaram decisões. Enfim, deixaram vazar pelos dedos oportunidades preciosas que lhes custaram, quem sabe, o sucesso ou uma realização pessoal. Mas não foi o que aconteceu com Bartimeu e Zaqueu. Mas possivelmente dentro desses exemplos aqui elencados, talvez você se enquadre em um deles. Talvez quem nos assiste pelas mídias sociais também. E uma das sensações mais ruins que um ser humano pode ter é a sensação de que eu poderia ou eu deveria ter feito. Porque algumas oportunidades, elas são únicas. Uma vez perdida, não tem como retornar. Não tem como parar, a vida não tem pausa, a vida não tem retorno, é um caminho linear para frente. Mas vamos entender o que seria uma oportunidade. Oportunidade é uma situação, ou um conjunto de situações que nos dão a possibilidade de alcançar os nossos objetivos. Chama oportunidade. E às vezes, ela passa por nós. Eu quero enfatizar essa noite exatamente essa questão que nós precisamos entender bem. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Isso também se encaixa perfeitamente, caso nós estejamos hoje dirigindo a palavra aqui para alguém que não tem uma aliança com Cristo, que não tem certeza da sua vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta a priori retórica. Se você morrer agora, você tem certeza
de que será abraçado pelo Pai, de que você vai ouvir de Jesus: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança um galardão nos céus? Porque se você tem alguma dúvida, você precisa rever a sua vida. Porque a salvação, ela é algo imediata. Não existe um meio salvo. Talvez eu esteja salvo. Salvação é algo imediato. Conforme a própria palavra do Senhor deixa muito claro. Quando o próprio Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo, pois passou da morte para a vida. João 5, 24. Entenda os tempos verbais. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem. Tem. Presente. A Bíblia não diz terá. Talvez terá. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí, olha só, aí sim, e não entrará em condenação. Mas passou da morte à vida. Portanto, se você tem alguma dúvida, se a sua resposta é: eu não sei, eu tenho dúvidas, eu acho que eu ainda tenho que fazer alguma coisa, eu quero dizer a você que hoje é a oportunidade que você tem para resolver a sua vida com Deus. Porque não há nenhuma garantia que amanhã você vai conseguir fazer os seus afazeres. Você pode estar tudo programado, tudo agendado, mas não existe nenhuma garantia que você vai estar vivo, viva amanhã. É uma expectativa. E às vezes, na sua infinita misericórdia, o Senhor nos possibilita situações para resolvermos a nossa vida. Algum tempo atrás, nós tivemos uma situação na família, de um tio, isso já tem alguns anos, e eu não me lembro bem qual foi a enfermidade, mas o fato é que ele ficou quase que num estado vegetativo. Não necessariamente nesse sentido, porque ele tinha dificuldade de mobilidade, tinha dificuldade de várias coisas, mas o seu intelecto estava aparentemente normal. Porque eu conversava com ele, ele me reconheceu, ele sabia exatamente quem eu era, ele tinha um certo apreço por mim. Né? Mas, um dia eu estava perguntando: Senhor, por quê? Não é? Às vezes nós temos essa questão de perguntar, né, o porquê. Por que uma pessoa cai enferma e fica 1 ano enferma? Aí o Senhor me disse algo que mudou o meu conceito, a minha concepção. O Senhor disse assim: porque o Senhor é misericordioso. E eu, como? Ele teve 1 ano para pensar na vida. Ele teve 1 ano para entender que nós não somos nada. Ele teve 1 ano para entender que ele é um trapo velho. Durante toda a sua vida, durante a sua juventude, durante os momentos que ele estava com saúde, ele não tinha um compromisso com Deus, ele não queria um compromisso com Deus. Mas ele teve 1 ano para pensar, para refletir. Deus é misericordioso, porque se ele tivesse infartado e morrido imediatamente, ele não teria tido a oportunidade de refletir sobre a sua vida. Misericórdia de Deus. Mas eu não sei se ele aproveitou as suas oportunidades. Quantas vezes, queridos, em nossas vidas nós nos pegamos lamentando, né, por oportunidades que nós não aproveitamos. Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o que fazer para aproveitar as oportunidades. Amém? Bem, de acordo com os textos, com esses dois personagens bíblicos, o primeiro aspecto é estar na posição ou no lugar certo.
Porque o texto deixa muito claro que esses homens eles estavam no lugar certo, na hora certa. Olha só a situação. Bartimeu, o cego, pobre, mendigo, ele estava à beira do caminho. À beira do caminho, exatamente por onde Jesus iria passar. Ele não estava ali aleatoriamente. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele sabia que ele teria só uma única oportunidade. E aí, queridos, nós começamos a aprender algumas lições aqui com Bartimeu. Observe que quando ele ouviu o murmúrio do povo, porque se você acompanhou o texto, Jesus estava com uma grande multidão, e se você já andou próximo ou junto de muitas pessoas, de longe se ouve, não é? O barulho do povo. Lá estava Bartimeu, o cego, tentando ouvir, quem sabe qual é o lado que está Jesus. O fato é que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi criticado. Sim, você leu o texto e acompanhou. As pessoas que estavam próximas se sentiram incomodadas com os gritos de Bartimeu e para com isso. Ele foi ali criticado pelas próprias pessoas que estavam próximas dele. O que nós aprendemos também com Bartimeu? Primeiro, à medida que alguém o criticou, o que ele fez? Gritou mais alto. Ô Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Jesus! E uma das lições que nós podemos tirar aqui é: não se deixe levar pelas opiniões contrárias. Principalmente se você tem convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque acreditem, você vai encontrar pelo caminho pessoas que vão rechaçar as suas ideias, vão criticar os seus objetivos, vão atrapalhar você a aproveitar as oportunidades. Tal qual estava Bartimeu, precisando de Jesus, precisando de um milagre. E ele não desistiu, ainda que foi duramente criticado pelas pessoas que estavam à sua volta. E aí, Jesus o ouviu. E aí Jesus se aproxima. E Jesus lhe faz uma pergunta curiosa. Jesus é onisciente? Sim ou não? Sim, Jesus é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo. Mas ele chega para um cego e pergunta: o que você quer? Então, às vezes, Jesus nos faz essa pergunta: o que você quer? Seja claro com Deus. Ele diz: Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a enxergar, ele teve a sua cegueira curada, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu fico imaginando, a felicidade de Bartimeu, e eu fico observando porque, com certeza, as pessoas que têm alguma dificuldade ou visual ou outra, há uma tendência natural de que o nosso organismo, nosso sistema, ele consegue aguçar outros sentidos. E mesmo não vendo aqueles que o rechaçaram, que o criticaram, mas ele memorizou o timbre de voz. E agora eu estou enxergando, e aí eu começo a ouvir: ah, foi ele que me criticou. Foi ele que me chamou de doido. Foi ele que disse que eu estava incomodando todo mundo com os meus gritos. Mas agora eu não sou mais um cego. Agora eu enxergo. Ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro tem uma conotação direta com a sua proatividade. Tem uma relação direta com o não desistir diante das circunstâncias. Talvez eu esteja falando hoje com alguém que perdeu uma boa oportunidade
porque se deixou levar por críticas, por pessoas que não estão para te apoiar. Mas não foi o caso de Bartimeu. Né? Muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus e as oportunidades passam por nós porque não estamos no lugar certo, isso no sentido espiritual, moral e intelectual. Espiritual. Estamos fora da direção de Deus. Ou não estamos buscando a sua face. Você quer um exemplo clássico de uma oportunidade perdida no último momento? Se você conhece o texto, você sabe que Jesus, ele foi crucificado e ao lado dele tinha 2 homens bons, 2 ladrões. Não é? 2. É isso ou não? Curiosamente, um dizia: olha, se tu és o Cristo, desce da cruz, livra-te a ti e também a nós. Mas o outro até repreendeu o seu, aspas, colega ladrão e disse: olha, nós estamos aqui pelos nossos méritos, por aquilo que nós fizemos, mas este, referindo-se a Jesus, não fez nada. Olha que coisa impressionante. E aí os irmãos conhecem o desfecho da história. Então aquele ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele ia morrer, não tinha outra alternativa senão a morte. Mas lá, no último momento, ele aproveitou a oportunidade. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Mas um usou de forma arrogante e com blasfêmia, e se tu és o Cristo, desce da cruz. E o outro disse: ele está aqui, ele é um inocente. Nós merecemos estar aqui. E aí ele ouviu algo extraordinário, né? Em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é maravilhoso. A oportunidade chegou e ele aproveitou. Então, queridos, precisamos estar espiritualmente preparados. Mas também precisamos estar moralmente preparados. Não temos nos conduzido como cristãos e muitas vezes temos dado mau testemunho. E quando nós não vivemos o evangelho de Jesus, né, quando as pessoas olham para as nossas vidas e não conseguem ver Jesus, nós estamos dando vazão para perdermos oportunidades. E um outro aspecto também importante é intelectual ou emocional. Para que você entenda, acompanhe aí. Acomodamos-nos com a nossa situação. Por exemplo, eu já ouvi essa expressão. Estou velho para isso. Alguém já ouviu essa expressão? Ou talvez alguém aqui já disse isso? Estou velho para isso. Mas a Bíblia diz, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Queridos, essa é uma expressão que toca muito no meu coração. Eu já citei isso uma vez, quando eu passei no vestibular, eu entrei na universidade. Eu tinha 28 anos. E um dia eu pensei, estou velho para isso. 28 anos. Por que eu disse isso? Porque os meus colegas acadêmicos tinham 18, 19, 20. Eu tinha 28. Mas, curiosamente, todo ano, não sei se é assim, mas na minha época, penso que talvez não tenha mudado, todos os candidatos que prestam vestibular recebem depois, a gente chama de score.
Na verdade, é um documento, não, com todas as médias. Quanto que eu tirei em geografia, em história, matemática, química e assim por diante. E normalmente vem ali uma epígrafe, um pensamento, normalmente de um filósofo. Muito normal. Mas naquele ano vem um versículo bíblico, o versículo de Eclesiastes. Há um tempo preparado por Deus para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo de plantar, tempo de semear, tempo de prantear e tempo de celebrar. Deus respondeu à minha pergunta quando eu disse: Senhor, eu estou velho para isso. Não, esse é o seu tempo. Isso é maravilhoso. Esse é o seu tempo. Amém? Às vezes também as pessoas se deixam levar pela opinião alheia. E nem sempre quer o nosso bem. Acreditem, nem sempre. E às vezes as pessoas próximas são aquelas que mais te trazem desânimo do que o contrário. Vou te dar um exemplo bíblico. Talvez você já tenha lido a história de Ana, esposa de Eucana. Essa mulher, ela era estéril. E um dia ela estava no templo, muito angustiada. E ela orava muito. A intensidade da oração de Ana era algo tão extraordinário que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Então, olha isso. Observe. Ela orava com um quebrantamento tão grande, com uma contrição tão grande diante de Deus, que o sacerdote chegou e a repreendeu, achando que ela estava embriagada. Olha o que ela ouviu do Eucana, do seu esposo. Eu não sou melhor que 10 filhos para você? Eu penso que essa é uma pergunta inapropriada. Eu não faria essa pergunta. Para uma mulher, o seu sonho, o seu desejo era ser mãe. Ouvir isso. Em outras palavras, você está perdendo seu tempo. Eu estou aqui. Sou muito melhor. Essa foi a pergunta de Eucana. Você pode ir lá para o texto e verificar. Ele faz exatamente essa pergunta. Por que você está angustiada? Por que você está triste? Por que você está chorando? Porventura não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Ana sentia-se humilhada. Porque Eucana tinha 2 esposas. A outra chamava-se Penina. E Penina tinha filhos. E Eucana é estéril. E a esterilidade, nesse contexto bíblico, nesse recorte temporal bíblico, era uma humilhação, era sinal de fracasso, era algo terrível para a vida de uma mulher. A esterilidade era algo absolutamente frustrante. E ela então teve que ouvir o sacerdote chamá-la de embriagada, teve que ouvir uma pergunta absolutamente inadequada do seu esposo e ainda conviver com Penina, que passava o tempo todo jogando-lhe na cara algo do tipo: você é fracassada, você não pode, olha só, eu tenho filhos, você não tem. Então ela vai para o templo e começa a orar, começa a buscar ao Senhor. E o Senhor a ouviu e ela fez um voto a Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor atentar para o desejo do meu coração, se eu me tornar mãe, o meu filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E você sabe quem era o filho dela? Samuel. E se você ler a história de Samuel, Samuel foi um homem que mudou a história. Samuel, o legado de Samuel, tudo que Samuel foi e fez, foi algo extraordinário. Porque Deus sempre dá além. Ela pediu um filho. Deus lhe deu um dos maiores e mais abençoados homens de Deus, que teve um papel extremamente importante na vida do povo de Israel. Eu aprendo com isso também,
Deus dá mais. A medida recalcada. Todas as vezes que eu vou abastecer a minha cumbuca de café em casa, eu me lembro desse texto, quando a Bíblia diz que o Senhor, a medida de Deus, é uma medida recalcada. Vou te explicar o que é. Quando eu estou colocando o café lá, eu começo a bater, né? Para o café ir assentando, né? Para que consiga colocar todo o pacote de café na vasilha. Então, a gente vai batendo ele. Isso está dizendo assim, a medida de Deus é uma medida recalcada, sacudida. É aquela que está sempre mais. Deus, Ele dá além. Ana pediu um filho. Deus deu um profeta, ela foi fiel a Deus e Deus deu mais filhos para ela. Mais 5 filhos. Medida recalcada, transbordante. É isso que Deus dá. Amém? Um outro exemplo, queridos, é que o povo de Deus, eles vagaram durante aproximadamente 30, quase 40 anos pelo deserto. Uma caminhada que poderia ter sido feita com meses. Mas eles não estavam preparados. Então, nem sempre o objetivo chega, a bênção chega na hora certa. Às vezes, nós não estamos preparados. Um outro aspecto que eu quero destacar é ter um objetivo e lutar para alcançá-lo. E aqui voltamos ao exemplo de Bartimeu. Não é? Qual era o objetivo de Bartimeu? Ser curado, ele era um cego. E a cegueira também, nesse contexto, se até os dias de hoje, pessoas com esse problema, com essa dificuldade visual, normalmente são pessoas que passam por percalços sociais, normalmente vivem em situação de vulnerabilidade social. Imagina Bartimeu. E o texto é claro: cego e pobre. Então, ele não mediu esforços para alcançar Jesus, para estar próximo de Jesus. Queridos, a bênção vem sobre as nossas vidas, mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Porque o texto é muito claro. Ele sentou-se à beira do caminho e quando ele ouviu Jesus se aproximando, a multidão se aproximando, ele fez a parte que lhe cabia. Ele não pediu para alguém, e se ele pedisse para alguém, ele simplesmente não teria alcançado a sua bênção. Qual era o único caminho, qual era a estratégia, o que ele podia fazer? Gritar. E foi o que ele fez. Proatividade. É preciso dar o passo, é preciso fazer a parte que nos cabe. Às vezes, ficamos buscando, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que você, o que eu, o que nós estamos fazendo, porque a parte que nos cabe, aquilo que é responsabilidade sua, Deus não vai fazer. Você consegue entender isso? Aquilo que é de nossa responsabilidade, o Senhor não vai fazer. Na sequência, temos a mesma situação com Zaqueu. E aqui nós temos um homem rico, um cobrador de impostos. Mas Zaqueu precisava de resolver um problema. Zaqueu tinha uma estatura baixa. E eu entendo Zaqueu, acreditem. Na multidão você não consegue enxergar nada. E ele tinha que dar um jeito. Ele tinha que se expor ao ridículo. Porque não pense que foi fácil para Zaqueu. Publicano, importante, rico, mas ele queria ver Jesus. E aqui eu quero destacar 2 questões importantes também. Eu entendo que há uma diferença em ver e enxergar. Você vai entender o que eu quero dizer. A nossa visão ela é extraordinária. Eu não preciso fazer nenhuma força. Basta eu virar
eu consigo vê-los. Ver é algo mecânico, dinâmico. Eu olho, se eu estou com os olhos abertos, eu estou vendo. Mas eu entendo que enxergar é coração, sentimentos. E Zaqueu não queria apenas ver Jesus. Zaqueu queria encontrar Jesus. Porque ele não subiu na árvore apenas porque era um sujeito curioso. Alguma coisa tinha no coração, na vida de Zaqueu, e ele sabia que Jesus podia mudar. Então ele sobe na árvore e fica olhando. Por que eu digo isso? Por que eu estou inferindo isso? Pela resposta, pela ação, pela atitude de Jesus. Porque se fosse um mero curioso, pensamento meu, se fosse um mero curioso, Jesus possivelmente teria passado de largo. Mas não era um mero curioso que estava na árvore. Era alguém que tinha o seu coração e ele queria não apenas ver, ele queria enxergar. E ele teve um encontro com Jesus. Aí Jesus se aproxima, olha o que Jesus disse. Desce, porque hoje me convém dormir, jantar, pousar na sua casa. Irmãos, esse é um convite com alguém que você tem afinidade. Entendem isso? Olha o privilégio, olha a oportunidade que ele teve e ele alcançou. Ele tocou Jesus. E Jesus então se aproxima, olha para a árvore, pede para que ele desça e fala isso. Que convite que Jesus fez para ele. Hoje eu vou dormir na sua casa, vou jantar com você. Você vai ter um encontro comigo, porque eu sei do seu coração. Você não é um curioso, você quer enxergar-me, você quer ser tocado. Você quer ser mudado. E ele foi. E você conhece o texto. Aquele homem que subiu não foi o mesmo que desceu. Ao descer da árvore, ele encontrou Jesus. E ninguém nesse mundo teve um encontro com Jesus que continua a mesma pessoa. Ninguém que tem um encontro com Jesus, eu fico imaginando este encontro em especial. Desce. Hoje eu vou jantar com você, dormir na sua casa. Em outras palavras, eu quero ter intimidade com você, quero que você abra o seu coração. Eu conheço as tuas angústias, Zaqueu, as tuas dores, as suas incertezas. Desce, porque você será abençoado. A oportunidade que ele teve. É preciso iniciativa. É preciso fazer a nossa parte. E aqui tem eu ouvi isso, não é a autoria dele, mas ele citou, então eu vou citá-lo aqui. É um professor, filósofo, palestrante famoso, o professor Cortella. E ele tem lá uma de suas falas, ele disse, quando seus filhos eram crianças, ele disse assim, quando você alcançar, eu não me lembro a idade, mas eu vou te contar o segredo da vida. E aí o seu filho, quando alcançou a idade, foi e perguntou, então, qual é o segredo da vida? Aí o professor Cortella disse, vaca não dá leite. Como? Que história é essa? Vaca dá leite? Não. Você tem que ir lá tirar. Não é esse? Eu me lembro bem. Me lembro quando meu pai levantava bem cedo no Paraná, às vezes numa manhã de geada, ele tinha que tirar leite. Para mim, estava quente, já fervido, né? Muito tranquilo.
Mas alguém teve que levantar bem cedo, passar frio, né? E tirar o leite. E o que nós aprendemos com isso? Nós temos que fazer a parte que nos cabe. Não adianta ficar chorando e resmungando, querendo, sem o esforço que nos é obrigado. Então, vaca não dá leite, você tem que tirar. Para mim era fácil. Quando eu acordava, não é? O leite estava fervido lá no fogão a lenha, tempo bom, tempo da minha infância. Né? Era só adicionar o café e tomar o meu pingado bem quentinho numa manhã fria de inverno no Paraná. Mas o meu pai já tinha feito todo o trabalho. Então a vaca não deu leite. Meu pai foi lá, tirou. Amém? Glória a Deus. Um outro sujeito que aproveitou a oportunidade, Eliseu. Quantos aqui já leram alguma coisa sobre o profeta Eliseu? Eliseu, ele era um assistente de Elias. E um dia, Elias perguntou para Eliseu, Eliseu, o que você quer? Eliseu foi muito modesto. Disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Imagina, o sujeito era assistente de um profeta extraordinário, cheio do poder de Deus, um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. E aí Elias pergunta, o que você quer, Eliseu? Eu não quero muita coisa não. Só quero uma porção dobrada do teu espírito. Mas por várias situações, e aí Elias disse algo curioso. Porque Elias também sabia que ele seria assunto ao céu. Então Elias disse para Eliseu, tudo bem, então quando eu subir, quando o Senhor me tomar, quando o Senhor me levar, se a minha capa cair até você, será feito assim, então, assim será para você. Estou parafraseando, algo próximo disso. Mas o fato é que por algumas situações Elias tinha que ir para um certo local, e aí Elias falava assim para Eliseu, fica aí, pode esperar. Sabe o que Eliseu falava? Não, vou contigo. Porque Eliseu sabia, não é? A qualquer momento, o Senhor pode levar Elias. Então, por 3 situações, Elias foi para algum lugar e pediu, né, para que Eliseu ficasse, e Eliseu não ficou. Eu não me apartarei de ti. Então, ele não perdeu a sua oportunidade. E aconteceu exatamente que quando naquele episódio extraordinário dos carros de fogo, quando Elias então foi assunto ao céu. Então Eliseu olha e vê a capa de Elias. E caiu nos seus pés. E lá estava o profeta com a porção dobrada. Oportunidade. Se ele tivesse aceitado a proposta de Elias de ficar, não pode, descansa aí, eu vou sozinho, fica aí descansando. Ele não teria alcançado o seu objetivo. Mas um outro, eu já estou finalizando, tem só mais 5, estou brincando, esse é o último. Mas os irmãos conhecem também uma mulher, sofreu muito tempo. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu pertence com um tratamento. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. E a Bíblia diz que, se você pode voltar para o texto, e você vai ler exatamente isso. Ela não tinha nem dinheiro, ela acabou. Ou seja, ela gastou tudo que tinha. Mas um dia ela ouviu acerca de Jesus. E aquilo foi um ato de fé extraordinária, não é? E você conhece o texto, ela disse assim, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Isso é incrível, não é? Enquanto tem alguns, né, que querem todo um ritual e querem todo um aparato e palavras bonitas, ela diz, nada disso é preciso. Se eu apenas o tocar, eu serei curada. E ela teve uma oportunidade e ela aproveitou. E você conhece o texto bíblico. Aí Jesus, né, sempre envolto, né, assediado por multidões. E aí, de repente, Jesus diz assim para os discípulos, alguém me tocou. E aí os discípulos, mestre,
O senhor está envolto de uma multidão. Como é que o senhor pode? É claro que alguém te tocou, né? Você quer entender mais ou menos a situação? Alguém aqui já teve a oportunidade de andar de metrô em São Paulo? No horário de rush? Lá você não entra, eles entram com você. Você não sai, eles saem com você. É muito doido o negócio. Tá? Se você errou, não tem o que fazer, porque você já foi. Multidão. Era a situação de Jesus. Eu estou aqui exagerando um pouco, mas ele estava com muitas pessoas ao seu lado. E é óbvio, né? Uma cotovelada aqui, alguém tocando aqui. E aí Jesus, alguém me tocou. Mas Jesus, não, peraí. De mim saiu virtude. Aquela mulher teve o seu objetivo alcançado pela sua fé. Era o seu momento, a sua oportunidade. E ela aproveitou muito bem. Amém, queridos? Muito bem, glória a Deus. Mas nós devemos estar na posição correta, ter alvos na direção de Deus e lutarmos para alcançá-los. Ter plena confiança das promessas de Deus em nossa vida, para que, quando passarem as oportunidades, nós saibamos aproveitá-las. E experimentarmos as novas experiências de Deus. Deus tem coisas boas para nós. A Bíblia diz que o Senhor tem planos de bênçãos para nós. Mas os planos de bênção de Deus para nós não nos exime de fazermos a nossa parte. Devemos ter atitudes proativas. Vou te dar um exemplo. Digamos que o seu sonho seja dar aula em uma faculdade. Quero ser professor universitário. Mas você nunca se preocupou em fazer uma pós-graduação. Não adianta você orar, Senhor, eu quero ser um professor universitário. Se você mal terminou a sua graduação e ficou nisso. Você tem que ir além. Tem que fazer a sua parte. Amém até aqui? Devemos superar os clichês, frases prontas. Por exemplo, o que é meu está guardado. Glória. Não é? Onde que está guardado? Aí você vai dizer, não, mas peraí, Deus não tem bênçãos? Tem. É claro que tem. Mas deixa eu falar uma coisa aqui muito séria, queridos. Deus não abençoa preguiçoso, acomodado. Amém? É duro isso, não é? Mas é a mais pura verdade. Você fez uma campanha lá das 7 manhãs de oração para conseguir um emprego. Na 8ª manhã você fica dormindo até 9 horas. Irmãos, isso é uma incoerência. Se você fez uma campanha de oração, no 8º dia, ou durante a campanha, né, como você veio aqui de manhã às 5 e ficou até às 9 horas orando para Deus te dar um emprego, no 8º dia, no primeiro horário comercial, você tem que estar na rua. Ou tem que estar fazendo matrícula num curso profissionalizante. Coisas do gênero. Então, às vezes a gente ouve assim, né? Eu ouvi uma vez um jovem, meu sonho é ter um emprego e ganhar um bom salário. Eu falei, maravilha, e quem não quer isso? Mas você está estudando? Não. Isso não faz sentido, né? E aí, o Salmo 40, no verso 1, diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tem muitas pessoas que não entendem esse esperar. Esse esperar aqui é do verbo esperançar. É um ato de fé. Eu tenho esperança no Senhor, que Ele vai me abençoar, que eu vou passar em um concurso. Eu não lembro quantos eu fiz. Eu vou só dizer para vocês os estados que eu fiz concurso, até chegar aqui no Mato Grosso. Vou começar pela região norte. Eu fiz no Amazonas, no Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Maranhão.
Talvez eu tenha esquecido algum. Eu fiz mais de um. Passei em 3, 2 eu não fui chamado, 1 eu não quis assumir, e aqui no Mato Grosso eu passei em primeiro lugar. Eu esperei em Deus, mas do verbo esperançar. Eu fiquei pelo menos uns 3 anos da minha vida estudando. E curiosamente, algumas coisas acontecem na nossa vida, e a gente às vezes não entende bem. Mas quando nós andamos pela fé, né, eu passei em segundo lugar na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. E é uma coisa extraordinária. Segundo lugar. Mas só tinha uma vaga. E durante os 2 anos de vigência do concurso, não morreu ninguém e nem alguém se aposentou. Eu também não me sentia à vontade. Falei, Senhor, mata alguém para abrir uma vaga para mim. Também não seria o correto, né? Mas eu deixei nas mãos do Senhor. É sério o negócio. Mas, aqui eu passei em primeiro lugar. Tive a oportunidade de escolher a escola, com quem eu quero trabalhar, onde eu quero trabalhar. Mas chama-se esperar, do verbo esperançar. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu quero finalizar aqui a mensagem com um dos episódios extraordinários de Jesus. Quando ele chegou, depois de 4 dias, Lázaro morto, sepultado. E Jesus disse algo que muda a concepção. Ele disse, tirai a pedra. Jesus podia tirar a pedra? Sim ou não? Ele podia simplesmente ou com um aceno de mão, ou só com o seu pensamento. Enfim, Jesus pode tudo. Um sopro, não é? Um olhar, pode. Mas por que ele disse para as pessoas, tirai a pedra? Porque a pedra, eles podiam fazer. Eles não podiam ressuscitar Lázaro. Então, queridos, para finalizar, Deus não faz aquilo que você pode fazer. Tire a pedra. E Jesus vai ressuscitar o que for necessário na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra, pelas instruções que o Senhor nos traz. E porque, de fato, nós entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos muitas oportunidades que são perdidas porque nós não estamos preparadas para recebê-las. Mas nós queremos aqui, Pai, que a Tua graça, que a Tua bênção nos alcance, principalmente com discernimento, para que quando a oportunidade chegar, nós consigamos enxergá-la e avançar, tomar posse, nos aproveitarmos das bênçãos de Deus que o Senhor está direcionando para as nossas vidas. Não queremos ser perdedores de oportunidades, mas queremos aproveitá-las, sermos abençoados, porque nós cremos que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas e nós queremos aprender a desfrutar destas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.